sobre isso que vamos falar essa noite. Vamos falar sobre uma vida de fé. Você pode repetir comigo, por favor, para ficar gravado, para depois dizer o que foi que você foi fazer na igreja hoje. Fui adorar a Deus, né? Fui cultuar, foi muito bom. E o pastor falou o quê? Ele leu a Bíblia, foi muito bom a palavra. Mas é o que foi. Irmãos, hoje você vai dizer o tema para a gente sair daqui convicto daquilo que a mensagem de Deus vai tratar no nosso coração. Repita comigo. Uma vida de fé. Aleluia. Irmãos, uma vida de fé, ou um estilo de uma vida de fé, é o que Deus tem para cada um dos seus filhos. E a gente vai ver hoje, pela palavra, irmão, o que está explícito na Bíblia. Não é uma coisa intrínseca, que você tem que fazer um curso pesado de teologia, algo bem complexo, que você vai ali estudar entre linhas para descobrir aquilo como funciona. Não, está escrito. Se você quiser acompanhar, ou está tomando nota, anotando, caderno, caneta, não sei, né, telefone, um bloquinho de notas, eu recomendo você ser rápido, porque hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia aqui, tá bom? A gente vai lançar no telão também. E eu já quero começar, gente, a falar sobre o estilo de fé. Por gentileza, na revista atualizada, Gustavo, coloca lá Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, por favor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, pela tua palavra poderosa. Irmãos, Deus é poderoso, irmãos. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Amém? Abacuque 2:4, por favor. Diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repete comigo, por favor. O justo viverá pela sua fé. Sabe, amados, não é pela fé do próximo. Eu digo para o meu filho de 10 anos, eu falei isso aqui algumas vezes já, ensino para ele desde sempre, desde que ele aprendeu: a minha fé não te salva. E eu pergunto para ele: a minha fé te salva, filho? E ele diz: não, pai, a minha fé serve para mim e a sua fé serve para o Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 14, versículo 22, que a fé que você tem é para ti mesmo. Quer colocar, por favor, Gua? Já colocou? Lá. A fé que você tem é para ti mesmo. A fé, ela é individual, ela é pessoal. Você precisa entender que a prestação de contas será individual. Amém? Amém. Isso não pode também te levar para o outro extremo, que é viver uma vida egoísta. Eu vou para a igreja, se tu quiser ir para o inferno, fica, prometeu. Não é assim, amado, tá bom? Misericórdia. Mas você tem que ter convicção sobre quem vai prestar conta a Deus. É você, da sua vida. Eu não vou chegar diante de Deus com a minha esposa, com o meu filho, sem eu vir prestar conta aqui da minha família. A Bíblia não diz isso, embora seja o primeiro ministério. Amém? Então seria o seguinte: então como é que seria, pastor? Carreira solo na fé para prestar conta, mas aqui é coletivo. Uns com os outros, dependendo uns dos outros. Assim como somos corpos, né? Somos membros do corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Amém? É uma interdependência no corpo de Cristo para funcionar na terra. Porém, na prestação de contas, a fé será individual. Amém, amados? Continuando. Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Repete comigo, de fé em fé. Irmão, é de fé em fé. É de fé em fé. Amém? Como está escrito, repita comigo: o justo viverá por fé. Pela segunda vez a Bíblia está afirmando que o justo viverá por fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, por favor. Gálatas 3, 11. Ele diz o seguinte: e é evidente que pela lei, amados, aqui está falando da lei judaica, tá bom? Não, algumas pessoas confundem com a lei da Constituição Brasileira Federal. Quando você lê a carta aos Gálatas, lá está sendo tratado claramente sobre a lei judaica, a forma de praticar a lei e a graça, a dispensação da graça. Eles vão mostrar lá claramente, né, o apóstolo Paulo teve até uma situação lá de conflito com o apóstolo Pedro, porque ele diz que não é pela lei, era aprovada as coisas apenas pelas obras. Vamos ver agora como funciona pela fé. E a graça diz que é por meio da fé. Amém? Então é isso que está falando aqui, ó. É evidente que pela lei, seria a lei judaica, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá
Pela fé. Amém? Hebreus no capítulo 10, versículo 38 também, o autor aos Hebreus diz o seguinte: todavia, o meu justo viverá pela fé. Mais uma vez, pela quarta vez. Amados, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, diga na fé. Se ele retroceder na fé, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo que não tem prazer, não tem satisfação. Se o seu justo, o seu filho, o seu aliançado. Irmão, ele não está falando para quem está desaliançado. Quem está fora da salvação, a Bíblia diz que tem a oportunidade de aceitar Jesus e vir para a salvação. Mas esses já são chamados como filho da ira, filho da desobediência. Aqui a Bíblia está falando para crente, para filho de Deus. É possível ser justo, filho de Deus, e retroceder na fé. Diga, misericórdia. A Bíblia diz que Deus fala aqui o seguinte: Deus, ele diz que, deixa eu voltar aqui, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz, ou não tem prazer a minha alma. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos abrir bastante a Bíblia aqui, para a gente poder trazer uma explanação para uma explicação. Estamos construindo aqui um entendimento sobre como levar uma vida de fé. Amém, amados? Hebreus capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo, por favor. Sem fé não dá, não adianta, é impossível agradar a Deus. Irmãos, a fé, ele é o meio. A fé é a ponte que vai ligar você ao sobrenatural. Sem fé é impossível. Sem fé você não vai acessar o sobrenatural. A gente vai ver aqui que a Bíblia vai mostrar que por algumas situações, ou pelo menos uma específica, conhecida como a fé de Tomé, algumas pessoas também tentam ainda hoje acessar o sobrenatural pela forma natural. Irmãos, isso é impossível acontecer. Nós precisamos acessar aquilo que a Bíblia nos traz como garantia. Sem fé é impossível. Repita comigo, sem fé é impossível. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porém, Lucas 1,37, a Bíblia diz que... Pode colocar agora na NVT? A Bíblia diz que em Lucas 1,37 que nada é... Percebe que nada é impossível para Deus. Mas sem fé, existe impossibilidade para você? Sabe o que significa? Não é você que vai estar impossibilitando o agir de Deus. Porque nós não podemos impedir a Deus. Quem impedirá um agir de Deus? Ninguém, diga, ninguém. Mas você pode estar impossibilitando acessar o que já está liberado. Isso joga sobre nós uma responsabilidade, amados. Porque muitas vezes as pessoas jogam para cima, né? Como se estivesse transferindo uma responsabilidade que pertence a ela para Deus. Deus, o Senhor sabe. Quando faz uma oração, Senhor, o Senhor sabe, estou precisando. É como se dissesse, Senhor, dá o teu jeito. E não é isso que a Bíblia diz, amados. Existe a parte que nos cabe. A Bíblia diz que hoje o principal, né, atuante é o Espírito Santo, Deus entre nós. A promessa que havia na antiga aliança sobre haverá um tempo, né, que o coração de pedra será trocado por um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito. Jesus fala, né, espere até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Hoje, está lá em João 14 essa parte. Hoje ele habita entre nós, entre vocês, que era ele que estava, né? Emmanuel, Deus conosco encarnado. Mas depois estará em vocês. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito da verdade é o Espírito ajudador, amados. Ajudador é quando você faz uma parte e a outra pessoa faz a outra parte. E eu quero abrir um parêntese aqui para vocês. Quando você se candidatar a ser um ajudante ou ajudar alguém, saiba que você precisa estar fazendo uma parte e a outra pessoa precisa fazer a parte dela. Porque muitas vezes algumas pessoas dizem, tu me ajuda? Aí a pessoa, tá, eu te ajudo. Aí pega todo o peso, todo o fardo, toda a responsabilidade e joga na mão da outra pessoa. E fica lá sem fazer nada. Irmãos, você transferiu a responsabilidade daquela pessoa para você. Isso não é ajudar. Amém?
Então, quando você for ajudar, saiba que a outra pessoa tem que fazer a parte dela também. Ok? Aleluia. Então, vamos voltar aqui. Nada é impossível para Deus. Ok. Então, a gente viu agora que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nada é impossível para Deus. E o que é que impossibilita, então, eu entrar ou acessar? Diga, minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua mensagem essa noite. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Irmãos, se alguém chegar para você e perguntar, hoje, uma pessoa que não crê, uma pessoa incrédula, desaliançada, e perguntar a você, o que é a fé? Se alguém perguntar para você, o que é a fé? A Bíblia traz claramente um conceito da fé. Irmãos, a fé, ela é conceituada. Eu escutei outro dia um pregador, ele é muito conhecido na internet hoje, Tassos Liturgo. Alguém já ouviu falar nesse nome? Ele teve até um desafio agora com 25 ateus. Né? Um ateu convidou ele, desafiou a fé dele. E ele tem uma igreja, né? Ele é pastor de uma igreja chamado Em Defesa da Fé. O slogan, não é slogan não, perdão, gente. Estou misturando tudo aqui. Trabalhe com igreja. O tema na igreja dele é: aqui é proibido não pensar. Ele diz o seguinte, amados, que a nossa fé, ela é investigável. Ou seja, ela é provada. Ele leva para esse lado. É uma forma que Deus está usando ele para alcançar aqueles questionadores, né? Eu vi ele falando que quando ele foi desafiado para estar nesse debate, foi no Rio de Janeiro, chamaram ele para fazer uma pessoa, um ateu. Ele disse, eu só quero uma exigência, só quero professores universitários. Ele é doutor, não sei se ele é PhD. Ele disse, coloque pessoas, né, com formação em matemática, em física, porque eu quero conversar com essas pessoas que questionam a fé. Eu quero falar para ele do que a Bíblia fala, porque ele já esteve nessa condição. Amém? Então, a nossa fé é uma fé conceituada, é uma fé estudada, é uma fé entendida. Nós precisamos entender, irmãos, como funciona uma vida de fé, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus já tem para nós, tá bom? Então, Hebreus, no capítulo 1, versículo 11, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha só, amados, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Olha o que ele fala na revista atualizada, por favor. Revista atualizada. O conceito formal, aqui ele afirma categoricamente. Ora, a fé é, repete comigo, a fé é. Diga certeza. Diga convicção. Uau. Quando alguém perguntar para você, mas você vai responder isso. A fé é. Sabe o que a fé é? É a certeza. É a certeza das coisas que se esperam. Aí eu pergunto para você agora, o que é que você está esperando? Porque, amado, se você não está esperando nada, a tua fé está sendo inutilizada. É uma fé inútil. É uma fé não praticada. De que adianta você dizer que tem fé, mas se você não tem nada para crer? Essa semana eu vi um corte de uma mensagem onde uma mulher dizia, uma ministra, ela falava, amados, quando ela já estava citando uma mensagem de outro pregador, que chamava à frente para orar por eles. E a primeira pergunta do pregador era, você está crendo para quê? E a pessoa parava e dizia, para nada. Ele disse, então você não vai receber nada. Porque, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos desenvolver, diga, uma vida de fé. Diga, o justo viverá pela fé. Aleluia. Amém, amados. Nós precisamos destravar, irmão, quebrar. Irmãos, hoje em dia está muito fácil a gente se distrair. Está muito fácil a gente se distrair. E levar uma vida de fé está parecendo mais desafiador, uma vida de fé do tipo que agrada a Deus, do que não viver, né? Essa vida, no caso, né? Está bem desafiador. Voltando aqui. Então a fé é a certeza. Diga, fé é a certeza
das coisas que se esperam. Eu quero fazer você pensar agora. Se alguém perguntar para você, o que você está esperando acontecer em Deus? O que é que você está crendo? Amados, acabamos de ver que se o justo de Deus, ele retrocede na fé, o que acontece? Diga, desagrada a Deus. Significa que se você não está esperando nada, você está desagradando a Deus. Significa que se você não está andando em fé, está desagradando a Deus. É bom a gente pensar assim também. Não é o que a Bíblia está dizendo? Diga, o justo viverá pela fé. E diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Vamos lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Nos dá convicção, amados, das coisas que nós não vemos. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é a distinção entre fé e esperança. Qual é a distinção de fé e esperança? As duas palavras são bíblicas. Nós temos a bendita esperança que o nosso Senhor Jesus virá. Ele voltará. Amém? A Bíblia diz que antes do retorno físico, pisando na terra e estabelecendo o reino milenar, porque há uma promessa que da raiz do filho de Davi haverá um reino de paz, onde governará a terra, o planeta. Está chegando, irmãos. Chama-se reino milenar, ou um período milenar, ou um reino de um milênio, de um período de 1000 anos. A Bíblia diz que antes disso acontecer, haverá a trombeta que tocará e haverá um fenômeno chamado arrebatamento, onde haverá uma separação da igreja, onde o planeta Terra ele entrará em um caos, ele entrará em um período de tribulação, e as profecias ou os sinais apontam para algo iminente, amados. Não é uma coisa que está para acontecer há muito tempo, não. Porém, não somos daqueles que vamos predizer. Isso seria a predição entraria em conflito com as Sagradas Escrituras. Algumas pessoas estão arriscando dizer, é daqui a 10 anos, daqui a 40 anos. Amados, a Bíblia não diz, então vamos ficar com o que a Bíblia fala e ponto final. Amém? Aleluia. Mas ok, então a Bíblia aponta para uma volta iminente de Jesus. A Bíblia fala a respeito de uma bendita esperança, a salvação, o retorno de Jesus. Isso é esperança. É uma coisa que está para acontecer no futuro. Amém? Porém, a fé, amados, é para hoje, é para agora. Quando você diz que crê para algo, você tem que crer para algo começar a acontecer agora. Porque quando você crê para depois, virou esperança, amado. Quem entendeu? Pastor, eu estou crendo para uma cura em meu corpo. Estou precisando de uma manifestação, uma cura em meu corpo. Amado, assim como... Vou fazer aqui uma comparação, tá bom? Assim como você toma uma medicação e toma... O que acontece? Você espera que o efeito vai acontecer, não vai? Irmãos, na hora que você recebe a palavra de Deus, que você crê que o poder de Deus se manifestou na sua vida, creia pelo amor de Deus que a partir dali algo começou a acontecer. Isso é fé. Isso é o que agrada a Deus. Tem um livro chamado A Fé, a Palavra de Deus, um remédio infalível. Recomendo você depois, nem sei se tem essa palavra aqui, muito bom, né? O pastor Gil está dizendo que é muito bom. A palavra, um remédio infalível. Assim, amados, como você recebe uma oração, você crê para aquilo acontecer agora. Amados, o que é que você está crendo hoje? O que você está esperando em Deus? Eu vou repetir essa frase várias vezes durante a mensagem, para isso grudar na tua mente. Você vai sair daqui sabendo que você precisa movimentar a sua fé. Você precisa desenferrujar a sua fé. Você precisa andar numa vida de fé, amados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então a fé, ela traz à existência as coisas para hoje. A fé é a certeza, amados. Não é uma dúvida, é uma certeza. O que é o oposto da certeza? Diga a dúvida. Irmãos, tem muitas pessoas que estão duvidando. E isso não é fé. De que adianta você dizer, eu creio que Deus é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades. Acabou de falar isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar aquelas contas? Tu acabou de anular a tua fé, a tua oração. Eu creio
Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem um aluguel que vai vencer. Amados, você tem que crer em milagres. Esse final de semana fizemos uma mensagem. Ontem, na verdade, né, no Tamo Junto. Perderam a oportunidade. Ontem, no final de semana, no Tamo Junto. Oh. Houve essa inspiração de falarmos sobre fé também. E a gente falando sobre fé, a gente perguntou, né? Abriu o pessoal, que é algo bem dinâmico, a gente debate o tema, comendo carne. Para quem não foi, recomendo você, é muito interessante, né, amados? E a gente estava lá e de repente eu perguntei, né? Gente, o que seria fé e esperança para você? E a gente trouxe conceitos, mas o exemplo que houve com o nível mais elevado foi do irmão João. É você estar no deserto esperando o ônibus passar. Eu disse, eita! Num deserto esperando o ônibus passar. Isso é fé. Eu disse, gostei. O negócio foi esticado, não foi? Mas, amados, há uma distinção entre fé e esperança. A dúvida, a incredulidade, a incerteza tem roubado a fé das pessoas. Muita gente diz que está crendo para algo, mas logo após fazer a oração a Deus, começa a falar negativo, a duvidar se vai acontecer. Irmão, se você usar a partículazinha se, já atrapalhou a tua oração. E se não acontecer, você acabou de rasgar a sua oração. Você não pode duvidar, amados. Em nada duvidando até acontecer. Pode dar sangue na canela, pode chover canivete. Você tem que crer que vai acontecer e ponto final. Deus é poderoso ou não é? Fica com Deus e com a palavra de Deus e ponto final, amados. Ah, mas a circunstância está do contrário. Amados, não fica com a circunstância. Fica com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é para você, segure e receba, agarre e não solte por nada. Imagina um pitbull com fome segurando um filé. Tu consegue puxar da boca dele? Seja um pitbull da fé. Não estou chamando ninguém de cachorro não, misericórdia. Precisamos ter esse estímulo, essa ousadia em crer com mais veemência. Não um tipo de fé meia boca, que retrocede e desagrada a Deus. Precisamos crer, irmãos, que vai acontecer, que Deus é poderoso. Irmão, se você não anda nesse nível de fé, você não está agradando a Deus. Você precisa crer que Deus é poderoso para acontecer e ficar com aquilo. Mesmo que as circunstâncias provem o contrário, você não vive pelas circunstâncias. Diga, eu vivo pela fé. Aleluia. É disso que nós precisamos, é disso que a igreja precisa, é disso que o justo precisa, o povo de Deus na terra precisa, andar em um nível de fé que agrada a Deus. Quando eu estava orando, eu recebi uma notícia de uma prima minha que estava com um câncer na cabeça. Acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo com cura. Eu, recém-chegado no Verbo da Vida, eu vim de outro ministério, né, de uma denominação, outra denominação. Quando eu chego no Verbo da Vida, aprendo essa mensagem, dessa palavra da fé. Meu Deus, vai acontecer, Deus é poderoso, não depende de mim. Eu só tenho que acreditar e o poder dele vai fluir através de mim. Irmãos, é como se eu apertasse o play. É a minha fé que vai acessar o poder de Deus e vai permitir eu deixar com que eu seja usado por ele, ou que Deus cure alguém através de mim. Olha só, gente. Você pode impedir, a gente viu aqui agora, para Deus nada é possível, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E estávamos a 200 quilômetros de distância, era um sábado, e Deus fala comigo, vá lá e ore por ela. Eu disse, é coisa da minha cabeça, vá lá e ore por ela. Eu disse, não é possível, vá lá e ore por ela. Daniela, arruma as malas, vamos viajar. E ela era um sábado, segunda-feira ela ia fazer a cirurgia da cabeça pela manhã, né, para tirar os tumores. A mãe dela tinha sido acometida desse mesmo tipo de enfermidade e faleceu na mesa de cirurgia. E eu tinha um apreço muito grande pela minha tia, porque ela me criou, ela ajudou a minha mãe a me criar, na verdade. Minha mãe trabalhava e eu ficava na casa dela. E para mim a morte dela foi algo muito impactante. Eu disse, Senhor, eu tenho que ir lá, vou, tá. Olha o que é fé. Ao chegar na cidade de Moreno, terra que mana leite e mel, melhor terra do mundo. É uma cidade bem pequenininha, amados. O pastor Gil foi lá, ficou impactado. Era bem pequenininha, uma avenida só. Recebe 3 nomes e acaba a cidade. O pessoal de Moreno, eu amo Moreno. Então,
Moreno, Pernambuco, tá? E quando eu cheguei lá, eu chamei minha mãe e minha irmã. Eu disse, vamos ali ver o milagre? Isso é fé, amados, é certeza. E se não acontecer, irmão, se tu botou um si no meio, já atrapalhou o negócio. Vai, irmão, só vai. Tá, mas se não acontecer, irmãos, vai. Tá, tudo bem, eu vou. Mas se não acontecer, irmãos, a palavra é infalível. Alguma coisa você, eu digo assim comigo, irmão, eu errei alguma coisa. Mas Deus nunca erra. A culpa é minha, bota a culpa para mim aqui, ó. Eu falhei, minha fé não estava no tamanho do grão de mostarda, não sei, né? Se tiver uma fé no tamanho do grão de mostarda, vai transferir um monte. Então, irmão, a falha foi minha. Mas a palavra de Deus ela é infalível. Irmão, vai com essa convicção que a palavra de Deus não falha. Era um sábado à tarde, ela já tinha participado, né? Várias pessoas já tinham ido lá, conversado, falado, pregado para ela. Irmão, não estou tirando um mérito, não estou dando nenhum demérito a nenhum ministro, nem a nenhum dos nossos irmãos na fé, não é isso. Mas a gente precisa entender o que é isso aqui, ó. Temos que entender isso aqui, irmão, assim como uma criança. Tem que ter uma fé inocente e pura, não questionadora. Aleluia. É esse tipo de fé que agrada a Deus. Só crê no teu coração. E quando eu cheguei lá, chamei minha irmã e minha mãe, disse, vamos ali ver o milagre. Na casa de Joelma. Nem tinha avisado para ela que ia chegar lá. Quando cheguei lá, chamei, ela estava lá. O marido, os 2 filhos dela, a sogra e o sogro que moravam ao lado, eram os únicos cristãos que estavam lá. Eles nem eram cristãos, amado. Olha só, às vezes a gente está esperando pregar para crente. Quem disse a você? Deixa eu te dar uma dica. Prega para os não crentes. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, para revelar Cristo, até para aqueles que não creem. Amém? Se desafia a crer, irmão. Seja um ousado, seja um intrépido. E aí eu cheguei lá e quando eu orei por ela, eu disse, você sentiu alguma coisa? Ela disse, não. Eu disse, que bom, porque não é por sentimento. Não quer dizer, irmãos, que você não possa sentir um calafrio e arrepio. Meio carrafio. Meu Deus. Um arrepio ou um calafrio. Não quer dizer, eu amo, irmão, eu me arrepio todinho, muito bom. Mas não depende de sentir alguma coisa, amados. Às vezes as pessoas estão querendo acessar a fé por um sentimento natural. Já sei não, está acontecendo uma coisa aqui não. Estou sentindo nada, irmão, você não está andando nessa fé que agrada a Deus, não. Você precisa crer. Diga, eu preciso crer. De todo o meu coração, em nada duvidando. Até acontecer. Aleluia. É assim que você vai acessar o poder de Deus. E aí eu oro por ela, coloco a mão na cabeça dela. Eu falei para ela, não é mais uma impressão digital que eu estou colocando em você. É a cura que você está recebendo agora. Creia. Porque Deus mandou fazer isso aqui, está fazendo aqui agora. Ela disse, tá bom, eu creio, eu recebo. E ela recebeu. Segunda-feira foi fazer a cirurgia. O médico pediu um novo exame para saber onde é que estava, porque ia abrir a cabeça. E o câncer sumiu. Isso já faz muitos anos. Está com mais de 10 anos, amados. Nunca mais ela teve nada. Deus continua fazendo milagre. E Ele quer fazer através das suas mãos. É bem certo que existe uns que tem o dom, o ministério, o ofício de cura. Amém? Mas é para todos os filhos de Deus. Está, ide, ou pregar o evangelho, e os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Não fala aqueles que são chamados para o evangelismo, o pastoreio. É para todo aquele que crê. Amém? Aleluia. Então, a fé é a certeza. Então, dúvida, incredulidade, medo. Tá aí outra coisa que rouba a fé das pessoas, o medo. Meu Deus do céu, pastor, estou com medo. Irmão, tira essa palavra do teu dicionário. Seja corajoso, seja corajosa. Seja sensível para saber quando você deve retroceder. Porque nem todo avanço é uma prosperidade. Às vezes a prosperidade é você voltar, dar um passo atrás. Porque se você estiver diante de um precipício, prosperidade é você retornar, não é verdade? Dar um passo atrás, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas não use essa palavra mais, amado. Medo, não. Rasgue essa palavra, risque ela no seu dicionário aí. No seu vocabulário mental. Não tenho medo, eu tenho coragem, eu tenho fé. Diga, eu não tenho medo. Eu tenho fé. Aleluia. Isso não quer dizer que você não vai ser cauteloso, cuidadoso. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa. Continuando. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga, eu tenho que crer para algo.
Irmão, se você não estiver crendo para nada, você não está desagradando a Deus. O justo viverá pela fé. Você tem que sair daqui com essa mensagem. Uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios, no capítulo 5. Pode voltar para a NVT, Guga, por favor. 2 Coríntios 5:7, por favor. 2 Coríntios 5:7 diz que ninguém pode acessar a fé que agrada a Deus pelos 5 sentidos. Estou mostrando para vocês o que eu falei. Porque vivemos por fé. E não pelo que? Fé. Vista, tato, visão, audição, paladar. As pessoas estão querendo acessar, irmãos, o sobrenatural pelo natural. Pastor, se eu não ver, eu não acredito. A Bíblia já mostrou que isso não funciona. Você tem que acreditar para poder ver. Entendam, amados. A Bíblia diz que a tua fé vai chegar pelos 5 sentidos. É necessário ver, é necessário ouvir, para que desça ao teu coração. Mas uma vez a fé indo para o teu coração, agora você tem que andar guiado pelo teu coração. E agora, quando você crê em seu coração, é que as coisas serão manifestas depois. Você não está querendo, às vezes, ver primeiro, para depois se alegrar. Se a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, você tem que se alegrar na hora que você orou. Amado, tem que ser ousado, irmãos. Senhor, obrigado, Pai. Fizemos uma lista ontem, né? Os homens lá. Até eu me vibrando aí, comemorando. Irmão, isso é fé. Isso é fé. Quem já recebeu aí? Aleluia. Fizemos uma lista ontem que no final o irmão Cícero estava acrescentando. Espera aí, bota mais uma coisinha aí. Pode botar mais uma coisinha aí? Pode, bota aí. A gente fez um propósito, irmão, ontem, num grupo dos homens. E a gente apresentou a Deus algo em consagração e oração. E a gente estabeleceu que a nossa fé pode alcançar aquilo que Deus já preparou para nós até dezembro, amados. A fé, ela tem que ser ousada, amados. Agora, o que acontece? Quando você coloca isso diante de Deus, irmão, você crê que aquilo se manifestou. Você crê que aquilo, você já recebe aquilo. É assim que funciona. Aí você diz, Pai, nós apresentamos agora ao Senhor isso aqui. Muito obrigado, Senhor. E aí você se alegra, você celebra. Isso é fé. Se você só se alegrar quando receber, isso não é a fé. Você usou de esperança. Quem está entendendo? 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. João, no capítulo 20, versículo 24. Obrigado, Jesus. João 20, 24, diz o seguinte. Mais uma vez aqui está falando sobre a fé dos 5 sentidos, também conhecida como a fé de Tomé. Quem já ouviu falar na fé de Tomé? Só 2 pessoas. Quem já ouviu falar na fé de Tomé? Vou ler para vocês, amados. Vamos ler a Bíblia aqui, tá? João 20, 24. Amém. Acelera aí, Guga. Vamos lá. Um dos 12 apóstolos, Tomé, apelidado de Gêmeo, né? Ou Dídimo, depende da sua versão. Uma curiosidade, abre parênteses aqui. Era o sobrenome dele. Eu achava que ele era gêmeo. Não, era o sobrenome dele. O meu é Renan Ribeiro, então me chamava de Ribeiro, né? Dídimo ou Gêmeo era o sobrenome dele, que veio do grego Didumos. Olha só, era o sobrenome de Tomé. Ele não estava, e aqui está um problema, amados, quando as pessoas não estão. Sabe, irmãos, muita coisa vai acontecer quando você não estiver. É incrível, amado. Eu já cheguei em situações que eu não queria participar de algo e eu fui contra gosto, contra a minha vontade, e eu fui muito abençoado naquele lugar. Quem já passou por isso? Eu nem queria estar naquele lugar. Eu preferia ter ficado, né, em casa ou em alguma outra situação mais confortável, melhor. Fui contra a minha vontade. Chegando naquele lugar, eu fui muito abençoado. Tomé não estava. Faltou. Aí Tomé faltou no culto. Aí, né, Tomé apelidado Gêmeo. Ele não estava como os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Vocês gostam, né? 25, por favor. Eles lhe disseram, vimos o Senhor, Tomé. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas de prego em suas mãos e não puser os meus dedos nelas e minha mão na marca de seu lado. Pergunto a vocês, a Bíblia diz que Jesus tinha aparecido antes
E nesse momento Jesus não tinha aparecido, ao ponto que Tomé duvidou. Ok? A fala de Tomé foi para os apóstolos que estavam lá. Jesus estava ali presente. Vamos ver. O 26, perdão. 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. Dessa vez ele foi para o culto. Dessa vez ele estava lá. As portas estavam trancadas, mas de repente, irmão, Jesus é especialista nos de repentes. De repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse eles. E o 27 diz, então, logo em seguida, irmão, ele não perguntou, cadê o peixe? Botaram o sal no peixe, vamos comer peixe. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez foi, paz seja com vocês. Já foi para Tomé. Deus, ele trata logo com credulidade. Olha aí, presta atenção. O 27, perdão. Então disse a Tomé, ponha, ele repetiu, irmão, as falas. Ponha seu dedo aqui. Toque, 5 sentidos, né? O dedo, o tato. Ponha seu dedo aqui. Veja minhas mãos, veja. Ponha sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo. Olha só, amados. Hebreus 10:38 diz que Deus não se agrada quando um justo retrocede na fé. Aqui, Emmanuel, Deus conosco. Sabe o que me chama a atenção? Jesus não estava presente fisicamente ou visivelmente, mas ele estava lá. Ele repetiu a fala de Tomé. Tudo que ele falou, se eu não vi a marca da mão, se eu não colocar o dedo, se eu não botar a mão do lado, Jesus chegou, se apresentou e repetiu a mesma fala dele. A Bíblia diz que Jesus sondava e conhecia os pensamentos das pessoas. Deus conhece os pensamentos, amados. Quando você está em qualquer lugar, Deus não sai de você não, mas quando você sai daquelas portas ali, Deus continua com você. Ele sabe tudo que você está falando. Diga amém. Faltou amém agora. Ele sabe tudo o que você está fazendo. Diga amém. Ele conhece suas atitudes. Irmãos, ele está lá, ó, com olhos bem abertos sobre tudo o que você está fazendo. Sozinho, com alguém, em algum lugar. A gente pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo. Jesus viu e repetiu para ele. Não seja incrédulo. O 28, por favor. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. É um tipo de fé natural, amados. Baseado nos 5 sentidos, no entendimento humano, racional. É como se eu perguntasse para você como é o seu nome, ou quanto é 1 mais 1, que é igual a 2. É um entendimento natural, mas ele diz o seguinte, ó, creia aqui. Não aqui, diga comigo, temos que crer no coração. Depois da mente. Muitas vezes a tua mente vai estar confusa, mas o teu coração vai estar em paz. Esse é o sinal que você deve seguir em frente. Mas se no teu coração tiver um bloqueio, amados, ali é um sinal amarelo ou um sinal vermelho. Atenção ou pare, não vá. Mas se tiver verde, como se fosse um semáforo, né? Vai, confia. Continuando. Felizes são aqueles que creem sem ver. Aleluia. Romanos capítulo 10, 17, por favor. Romanos 10, 17. Aqui fala sobre como vem a fé. Porque a gente falou até agora sobre o justo viver pela fé. A gente falou até agora sobre o que é a fé. A gente falou agora o que não é a fé. A fé Tomé não é a fé que agrada a Deus. Mas como é que vem a fé? Sabemos que a fé é uma convicção, é uma certeza, é uma crença. Amém? É uma crença, amados. Como é que vem a fé? A fé vem pelo... Mas o ouvido não é os 5 sentidos? Olha só, amados. Acabamos de falar anteriormente. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos por fé. Mas ela entra pelos 5 sentidos, amados. Por isso que temos que ter cuidado naquilo que nós estamos vendo, ouvindo. Me perguntaram, como é que teu filho, aos 8 anos de idade, já tinha lido a Bíblia 4 vezes? Ah, mas não estou te estimulando a fazer isso, tá? Por favor, não queiram me processar. Mas aqueles canais de streams, a gente cancelou tudo. Quer ver? Se você está... Ah, mas pastor, porque eu gosto tanto da minha série. Aquela do coraçãozinho assim. Oh, meu Deus. Não tem problema de você ver, amado.
Mas você não pode substituir a palavra de Deus por aquilo. Você está entendendo? Porque hoje está muito fácil você se distrair. Então perguntam, como é que teu filho consegue? Irmãos, nós cancelamos a azulzinha, a vermelhinha, né? As logos, né? Cancelamos todas. Ele lê. Já está lendo aquele livro de Nárnia, os 6, 7 volumes, volume único, as crônicas de Nárnia. Quando chegou o carteiro, quando trouxe, botou assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quantos livros tem dentro? Era um só. Por quê? Irmãos, ele está sendo estimulado a fazer o que é certo. Quer saber se você é dominado por essas coisas? Pensem agora. Quando chegar em casa agora, eu vou cancelar todos os streams. Tem gente que se arrepiou aí, não foi? Misericórdia, pastor. Vou para a igreja para estar um negócio desse horrível. Gosto da minha série. Amados, não estou dizendo que é para fazer isso. Eu estou só te localizando. Olha onde é que está o teu coração. Queria só que você pense nisso. Será que eu tenho hoje essa capacidade de chegar agora e vou cancelar tudinho? Eu estou livre de coração. Sejam sinceros com vocês. Localizem o seu coração. Amém? Amém. Então a fé vem pelo ouvir. Isto é, o ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Se você escuta certo, você crê certo, você pensa certo. Se você escuta errado, você crê errado, você pensa errado. Amém? 2 Coríntios 4,13, estamos caminhando para o final. E a gente vai fazer declaração de fé aqui, amados. Eu creio que o Espírito Santo, eu brinco, amados, quando eu digo que tem um anjão aqui com um pranchetão, né, tomando nota, e aquilo que a gente vai crer, vai declarar em fé, crendo que segundo que a Bíblia fala, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquilo que você apresentar ao Senhor, creia de todo o seu coração que já aconteceu no ato que você declarou e recebeu pela fé. Amém? Amém. Vamos fazer isso daqui a pouco. Vamos caminhar para o final. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Aqui fala sobre uma fé falada. 2 Coríntios 4, 13. Repete comigo, uma fé falada. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Criei em Deus, por isso eu... Amém. Aleluia. Que tipo de fé? Existem quantos tipos de fé, pastor? Amados, existe pelo menos, citado na Bíblia, 4 tipos de fé. 4. A gente falou da fé de Tomé. A gente falou da fé do tipo de Deus. Existe um tipo de fé que está muito próximo da fé de Tomé, que é uma fé mental. Vamos lá. A fé natural, que a gente falou aqui agora, é baseada nos 5 sentidos. É fácil você dizer, vai chover. Ou então, anoiteceu. Ou, algo que vai acontecer, né? Vai chover, porque você está vendo nuvens negras se aproximando. Precisa de fé para isso? Diga, não. É baseado em uma crença natural, nos 5 sentidos. Eu estou vendo o que vai acontecer, estou relatando algo. Existe um segundo tipo de fé, que é uma fé mental. Você pode até ter informações. Muita gente, na igreja, amados, acredita na Bíblia, porque está escrito, mas não crê de todo o coração. Eu tenho informação que Deus é poderoso. Eu sei até um tal versículo. E o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4,19. Uau! Mas não pratica na hora de praticar, né? Na hora que é para funcionar. Não crê de todo o coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, na hora de praticar, falta a fé do coração. Esse é um tipo de fé mental, baseado no conhecimento, no entendimento, no racional. Existe um terceiro tipo de fé, que é essa que citamos aqui agora, que é a fé do coração. Temos que crer com o coração. Diga, eu tenho que crer com o meu coração. Aleluia. Essa é a chave, irmão, que vai acessar o poder de Deus. E existe um quarto tipo de fé, que a Bíblia menciona, chamado dom da fé. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E isso não depende de mim nem de você. É um dom do Espírito Santo que ele acrescenta ou ele derrama sobre alguém para operar milagres. Por exemplo, eu posso orar por alguém que não está crendo, como foi a situação da mulher do fluxo de sangue que creu. A tua fé te salvou. Ela teve uma fé que foi a ponte do poder de Deus. Mas aquelas pessoas que não creem, como é que eu faço para orar por alguém que não crê? Porque é necessário crer para receber. E aquele que não crê? Irmãos, apele para o Espírito Santo. E quando ele derrama o dom da fé, aqueles que não creem são alcançados também. Aleluia! Embora nós não tenhamos o controle sobre esse tipo de fé, nós temos que depender 100% do Espírito Santo. Mas existe esse tipo de fé também. Então eu falei sobre esses 4 tipos de fé. Amém? Para quem não está tomando nota aí,
Fé natural, tá? Baseado nos 5 sentidos. Eu estou vendo a irmã aqui anotando. Fé mental, baseado na razão, tá bom? A fé do coração, que é a fé do tipo de Deus, é a fé que agrada a Deus. E o dom da fé, que é o dom do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vocês estão gostando? Amém. Bem, bastante informação, né, gente? Que bênção. Louvado seja Deus. Vamos lá. Então a gente falou aqui que crie em Deus, por isso a fé ela tem que ser falada. Por favor, agora Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diga comigo, uma fé declarada. Aleluia. Olha o se aí de novo, é condicional. Se você declarar com a sua boca, irmãos, mais claro do que isso, impossível. Ninguém vai declarar com os olhos, né? Talvez a minha esposa entenda algum sinal, né? Se eu... Você... eu não gostei de alguma coisa, né? Ou fecha o olho e balança a cabeça. É uma linguagem, né? Mas a declaração é com a boca, amém, amados? Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê onde? No íntimo do seu coração, no seu espírito, amado. E crê em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É um critério para salvação, amados. Existe uma ligação íntima entre a boca e o coração, amados. Existe uma ligação íntima entre a fé do tipo de Deus e a tua boca. Ela tem que ser falada, ela tem que ser declarada, ela tem que ser verbalizada, tem que ser pronunciada, vocalizada, amém? Por quê? Porque Deus quis assim, amado. Quando você for orar, a palavra orar, oratória, vem de falar, vem de você pronunciar. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode agir das duas formas. Mas ele fala que a oração. Amém, amados? Então, quando você quiser apresentar alguma coisa a Deus, não faz assim não. Uma vez eu estava num curso, né? No Devócio, não lembro agora qual foi. Se foi uma terça-feira, foi um discipulado. Ele estava ministrando explicando os tipos de oração que tem na Bíblia. E eu falei, amados, vamos orar? Aí todo mundo juntou a mãozinha, baixou a cabeça e ficou aqui, ó. E eu esperando, né? Você não precisa verbalizar. Se você tem alguma coisa íntima, pessoal, fala baixinho, balbuciando, mas abra a boca. Abra a boca. Verbalize, pronuncie. Amém? E a pessoa estava calada, ó. Aí eu disse, amados, vamos orar? Aí um rapaz olhou e fez, mas eu estou orando. Aí eu disse, não está. Você está meditando, é diferente. Amém? Aleluia. Por favor, o 10, Romanos 10, 10. Ele reforça, amados, 2 versículos, olha só. Porque é crendo onde? Diga, eu tenho que crer no meu coração. É crer no coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Diga aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom, amados. Terceiro ponto, né, que nós vamos falar aqui sobre uma fé tem ações correspondentes. Nós falamos que a fé ela é falada, ela é declarada, é pronunciada. Nós precisamos crer e declarar. É uma forma de você ativar e manifestar o poder de Deus na sua vida. Amém? Eita glória. Eu acho engraçado que eu tenho esse meu jeito, né, bem espontâneo. Enfim, gente, acredite, eu sou assim, né? Não estou imitando ou copiando ninguém, não. Aí teve a semana passada, foi a outra semana, né? O dia do pastor. Aí teve o vídeo, né? Dos jovens. Rapaz, eu estou sendo copiado, né? Ou seja, o pessoal está observando, né? Aí teve o Pedrão que fez. Batendo na palma que eu bato, falando, repetindo, me imitando assim. Eu disse, olha que engraçado. A gente está sendo observado, a gente nem sabe, né? Eu estou aqui falando bem à vontade e quando vê, está todo mundo aí copiando meu trejeito. Depois está me imitando por aí, né? Eita, resenha. Pronto, ó, tá vendo? Tá pegando as falas, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. É crendo com o coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca. Amém? Tiago 2,14 agora. Vamos acelerar para o final. Obrigado, Jesus. Depois que eu terminar Tiago, o Ministério de Música já pode subir. Depois de terminar Tiago, tá bom? Tiago 2,14, por favor, diz o seguinte. Diga, uma fé demonstrada
Por obras. A gente viu uma fé falada, uma fé declarada, e agora está sendo uma fé demonstrada por obras. Amém, amados? Aleluia. Tiago 2,14 diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, dizerem, ou apenas falarem, que tem fé, se não a demonstram? Olha só, se não a demonstram por meio de suas ações. Acaso esse tipo, lembra que ele falou dos tipos de fé? Esse tipo de fé pode salvar alguém? Diga não. Presta atenção no que você está falando, irmão. Deus está aqui agora, como Jesus prestou atenção no que Tomé falou, ele está prestando atenção. Ele está dizendo: eu sei que vocês agora sabem tudo direitinho, os tipos de fé. Amanhã você está fazendo outra coisa, ou quando chegar dentro do Senhor, mas o Senhor não sabia não. Aí ele vai mostrar num telão, brincando, que na Bíblia não fala sobre isso não, né? Mas vamos supor, né? Conjectura que não vai de encontro à palavra de Deus, não é pecado não, amado, tá bem? Não pode atacar as Sagradas Escrituras. Aí ele vai mostrar no telão, naquele dia, olha aqui você lá assistindo, e você dando amém, balançando na cabeça, e dando glória a Deus, é verdade, uhul. Tá vendo que você estava lá? E você, é verdade. Vamos lá. O 15. Se um irmão ou uma irmã, percebe que ele está falando sobre nós tratarmos ou cuidarmos da família da fé? Amém, amados? Mais uma vez eu chamo a atenção, amados. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas temos que ter um cuidado, uma atenção maior para quem são nossos irmãos na fé. Gálatas capítulo 6, ele fala que certamente tudo que o homem plantar, colherá. Ok? Mas ele diz: sejam generosos e abençoadores, mas primeiro pelos da famílias da fé. Comece pelos da famílias da fé. Depois você lê Gálatas 6 para ver mais sobre isso. Vamos lá. Se um irmão, o 15, né? Ok. Se um irmão ou se uma irmã necessitar de alimento ou roupa, o 16, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se. Inclusive, terça-feira, está registrando menos 5 graus de sensação térmica. A partir de amanhã, de 1 hora, quem já viu? Deus é poderoso, amado. Eu nunca tive uma experiência dessa, não. Não quero tirar o foco, não, mas só para você se cuidar, tá, gente? Não, se alguém, né, tiver algum problema respiratório, se agasalha bem, tá bom? É uma massa polar que ela vai passar, né? Diga, ela vai passar, né? Graças a Deus. Não vai ficar, não. É um ataque. A carioca diz que é um ataque, né? É Rio 40 graus, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, aqueça-se, coma bem, mas não lhe dere alimento nem roupa. Em que isso ajuda? O 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Tiago fala: mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Olha só, gente, como isso é sério. 19. Não gosto muito, amados, de contar algumas coisas que a gente faz de coração, para não parecer... Eu tenho um bloqueio, tá, gente? Se você gosta de fazer isso, que eu vou falar agora, fica livre, mas faça de coração, fica livre mesmo, em divulgar os benefícios que você faz para outra pessoa. Eu não gosto, né? Algumas pessoas já me perguntaram, a gente estava ajudando a família outro dia: pastor, é verdade essa família aí? Ou é... Eu queria saber se é verdade ou o senhor está comendo essa feira todinha aí. Não, não foi assim não. Mas eu não gosto, amados, tá bom? Eu não gosto. E sábado passado, ontem, a semana passada, a gente estava saindo de um restaurante, né? E tinha um casal com uma bebezinha, né, ali na frente do restaurante. E ela estava com R$117. Ela disse: eu estou precisando completar o dinheiro para eu não dormir no frio. Ela estava explicando a situação dela. Eu sou pensionista. E estava ela e o irmão. O irmão também recebe o dinheiro, mas gastou dinheiro, não foi, enfim. E a bebezinha estava lá, irmão, 3 anos, 4 anos de idade, no carrinho de bebê. Eu disse: você quer se hospedar onde? Irmão, a gente tem que ter fé para isso. Quer se hospedar onde? Ela disse: naquele vermelhinho ali, ó, perto daqui na 7 de setembro. Naquele da plaquinha vermelhinha ali, ó. Eu disse: vá para lá, que já eu estou chegando lá. Ela disse: você vai mesmo? Eu disse: vai, para ver se não voltou lá.
Vai lá. Eu sou crente, rapaz. Né? E eu não falei nada para ninguém. O pastor Gil descobriu. Aí disse, eita, rapaz, essa oferta foi tirada da igreja. Amém? Você teve parte disso. Porque igreja é isso também, amados. É, irmãos. Não é só. O Ministério de Música e nós fomos abençoados aqui com a acústica e um ar-condicionadozinho que foi abençoado. E seja lá o que for, uma melhoriazinha. E as vidas. Né? Estou falando isso aqui para testemunhar, tá bom? Mas não fico tirando foto, botando ressó. Então, se você for esperar ver isso de mim, não vai ver nunca. Minha esposa está aqui, ela sabe disso, né? E aí o pastor Gil viu, quando entrou lá, que ele é o tesoureiro, oxente, ele viu a situação, né? Aí ele, uau, nossa igreja semeando a vida de crente, tá, foi assim, tá ali, tá lá. Ela também está na tesouraria. Então, faça isso, amados, tá bom? Vamos lá, isso é andar em fé. 21. 21? Onde é que eu estou? Ah, estou no 19, é? Tá bom. Você diz crer que é o único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso. E tremem de medo. Até os demônios é crente, irmão. Não adianta ser só crente, não. Tem que mostrar a sua fé. Tá bom? Quanto à insensatez, o 20 fala. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Inútil. O 21. No 21 agora é. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, e Deus proveu o cordeiro depois. O 22, como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. Diga, minha fé e as minhas ações. Diga, declarada, falada e demonstrada. Tem que andar junto. Aleluia. É isso que agrada a Deus, amados. E ele diz que quando atuaram juntas, e assim, né, as ações tornaram a fé completa. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações. Quando escondeu os mensageiros e até fez sair em segurança por um caminho diferente. O 26, pode vir o Ministério de Música. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obra está... Amados, existe um versículo chave para você ser um operoso ou uma operosa praticante na fé. E eu quero que você saia com esse versículo anotado. Marcos, capítulo 11. Eu vou ler do 22 ao 24. Marcos 11, do 22 ao 24. Irmão, se você andar com essa passagem registrada em seu coração, certamente você estará agradando a Deus. Amém? Amém? Amém. Marcos 11, 22 ao 24, diz o seguinte. Então Jesus disse, irmão, foi Jesus que falou, tá bom? Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Algumas versões falam, tenham fé do tipo de Deus. É a fé do coração. Amém? Amém. Aleluia. O 23, eu lhes digo a verdade, vocês poderão, dizer. Irmão, falar, pronunciar, verbalizar, oralizar, vocalizar, aquilo que você está crendo, aquilo que você está esperando. O que você está esperando? O que você está crendo? Vai pensando aí. Aleluia. Vocês poderão dizer a este monte, aqui o monte, é uma situação que era impossível, né? Levante-se e atire-se no mar. E isso que acontecerá. É preciso, no entanto, o quê? Crer que acontecerá. E não ter o quê? Onde? Percebe que não é aqui, amados? É aqui. Repita comigo, não é aqui. É aqui. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vai ter testemunho desse culto. Vai ter testemunho. Em nome de Jesus. Não tenha nenhuma dúvida em seu coração. O 24 diz, digo-lhes que, se crerem que já o quê? Esse é o ponto alto. Muitas pessoas têm fé do tipo de Deus, porque conhecem a palavra. Muitas pessoas estão declarando,
Eu creio, Pai, em nome de Jesus, na minha cura, na cura do meu parente, na cura do meu amado, do meu amigo, enfim. Eu creio, Pai, declaro, sabe? A paz que excede todo entendimento naquele relacionamento. Eu creio, Pai, que vai chegar a provisão que eu preciso, todas as necessidades supridas. Está crendo certo, está declarando certo, mas está esquecendo de receber. Porque quando você recebe, você tem uma ação correspondente. Amados, se eu disser para você, se você tivesse agora com muita sede, e eu desse para você um copo d'água, você ficaria feliz? Ficaria feliz ou não? Essa é a atitude que recebe. Você fica feliz na hora que você fala com Deus. Deixa eu falar para vocês. Primeira oração que você faz: petição. Você apresenta a Deus, pedindo a Deus. Ok? Pai, eu te peço isso, isso, aquilo, outro. E depois, pastor, não ora mais petição. Porque se você orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, você orou 5 vezes incredulidade. Você anulou, você não creu. Percebe? E como é que eu tenho que fazer? Pede uma vez, oração de petição. Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ore a Bíblia, ore a palavra, as garantias que Cristo já conquistou para você na cruz. Saúde, provisão, a paz que excede todo entendimento, amém? Amém. Depois dessa oração, faz o quê? Agora você faz outro tipo de oração. Qual é? Gratidão, louvor, adoração, rende graças, agradece. Pai, muito obrigado, Senhor. Já posso tomar posse, já posso ver pela fé, manifestação daquilo que eu apresentei ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é fé, amado. Aleluia! É isso que agrada a Deus, e está faltando isso no meio do povo de Deus. E eu digo só que não, eu digo no mundo. Muitas igrejas não têm ensinado a fé bíblica, têm levado pessoas a experiências naturais e emocionais, e está esquecendo de falar do espiritual. Não tem problema em você utilizar artifícios para pescar pessoas. Lembra que a fé vem pelos 5 sentidos? Muitas vezes as pessoas vão ter que realmente chegar num ambiente onde está bem climatizado, cadeiras acolchoadas, que lugar bonito, confortável, agradável, né? Sentou aí, palavra. Porque muitas vezes pessoas que não vai nem ficar. Se tu estiver numa igreja, estivesse agora numa caverna, se eu estivesse agora lá no lugar, sem luz, um buraco no chão, não tem nem lugar para sentar, na lama, muita gente não está nem lá. Eu acredito nem eu, né? Para pregar a palavra, se a gente tem condição de estar aqui, né, amados? Percebe? Então, tudo bem se as pessoas tiverem isso, mas a fé do tipo de Deus é que vai fazer você alcançar o poder de Deus. E aqui está. Bota de novo lá, por favor, 24. Marcos 11, 24. Digo-lhes que, se crerem, irmão, se você crer, que já recebeu, olha aí, ó, você crê, você declara, você oraliza, vocaliza, verbaliza, depois você crê que já recebeu, já é meu. Fizemos ontem uma lista secreta para os homens que estavam lá. Só aqueles que estavam lá receberam uma cópia, e a gente está orando e crendo, irmão, a gente já está crendo que aquilo vai acontecer até dezembro. E aí é que está. E eu falei que o Tamo Junto já vai ser na casa nova, que foi um dos propósitos. A gente está crendo numa casa, irmão, né? Muita gente lá está crendo numa cura, numa casa, numa provisão, numa promoção de trabalho, enfim. E a gente disse, no último Tamo Junto ano, a gente vai fazer uma celebração comemorando aquilo que a gente está alcançando o Senhor. Quem está feliz aí? E eu quero fazer esse desafio hoje com você aqui. Fica de pé, amado. Eu quero que você creia, amado. Eu quero que você creia nesse tipo de fé que agrada a Deus. Que você dê voz. O que vocês esperam? O que você está crendo? É isso que você vai receber. Pastor, eu não estou recebendo, não estou querendo nada agora, amados. Isso não está em linha com a Bíblia. Você tem que ter propósitos, objetivos em Deus, metas em Deus. Isso é vida. É vida para você, meu amado e minha amada. Apresente ao Senhor aquilo que você quer, e Deus vai fazer. Olha só.
24 de novo, Marcos 11, 24. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem, em oração lhes será. Obrigado, Jesus. Declare o que a Bíblia diz sobre o assunto. Creia de todo o seu coração, em nada duvidando, até acontecer. Isso te levará até ações correspondentes. Receba pela fé. Acredite que aquilo já é seu. Tenha comportamentos baseados em sua fé. E se veja de posse daquilo.